Senhor, a paz do Senhor, meus amados irmãos, santa noite para todos. Tenho aqui uma palavra do céu para a vida de vocês, uma palavra gloriosa que se encontra em Jeremias, capítulo 18. Olha a reflexão qual o Senhor dá ao nosso coração. Palavra do Senhor, que venho a Jeremias, levanta-te dessa casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Louvado seja Deus. Verso 1, que quer dizer: a palavra do Senhor, venho, louvado seja Deus. Qual é a palavra que está vindo sobre a tua vida? É a palavra do homem ou a palavra de Deus para a tua vida? Tem vindo sobre a tua vida palavra de Deus ou o homem está trazendo a palavra ao seu coração? E qual é a palavra? A palavra é qual? É de libertação, de salvação. A palavra que está vindo para a tua vida é para te projetar para o futuro. É uma palavra liberada de bênção, uma palavra, louvado seja Deus, de incentivo. Qual é a palavra que está vindo sobre a tua vida? É da parte do homem ou é da parte de Deus? Aqui a palavra vem da parte do Senhor, que veio a Jeremias. E qual foi a palavra lançada para Jeremias que vem até ele? Ou seja, Jeremias não foi buscar, a palavra veio até ele. E a palavra vem até Jeremias e diz assim: levanta-te e desce a casa do oleiro. Louvado seja Deus. Levantar, louvado seja Deus, quer dizer vir de cima para baixo. Ou seja, levanta-te, desce, louvado seja Deus. Descer quer dizer vir de cima para baixo. Levantar significa tomar um posicionamento, sair da área do conforto. Louvado seja Deus. Então Deus, primeiramente, ele fala o quê? Toma um posicionamento, sai de cima e vem para baixo e desce a casa do oleiro. Ou seja, desce de cima, sai de cima para baixo para a casa do oleiro. Por que ele faz você descer a casa do oleiro? Por que vir de cima para baixo somente para a casa do oleiro? Porque ele fala assim: quando você desce de cima para baixo, lá ele te fará ouvir as palavras. Quem tem procurado ouvir Deus, quem tem procurado, louvado seja Deus, ouvir a parte do Senhor, uma palavra, louvado seja Deus, primeiramente o Senhor fala para você ouvir, para eu fazer você ouvir as minhas palavras, o que eu tenho para te dizer, o que eu tenho para te mostrar. Primeiramente você tem que vir de cima para baixo. Louvado seja Deus, porque a palavra já veio para a tua vida, a palavra já foi liberada, a palavra já chegou ao seu coração, já chegou à tua casa, mas agora basta você descer de cima para baixo. Descer para onde? Para a casa do oleiro. Louvado seja Deus. Ele falei lá te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, quem faz você ouvir a palavra é Deus, não é o homem. Quem faz você, louvado seja Deus, ouvir o que Deus tem para ti, ainda é Deus. Se não for por intermédio de Deus, a palavra não vem. E vai dizer assim: e ele desce e descia a casa do oleiro. A palavra fala que, louvado seja Deus, que ele desce. E quando ele desce de cima para baixo, louvado seja Deus, exatamente aonde Deus ordenou, aonde Deus mandou ele descer, ele desce. E por ele obedecer e descer aonde Deus mandou, ele vê. A palavra vê aqui, ele vê. O que ele vê, louvado seja Deus? O que você procura aí chegar? O que você procura ver? Louvado seja Deus. Deus fala: quando você descer, você vai ver as coisas acontecer na sua vida. Quando você descer, você vai ver o que eu tenho preparado. Quando você descer, você vai ver o que eu estou fazendo. Porque a Bíblia diz que quando ele desce, ele vê. E ele vê ele trabalhando e fazendo a sua obra. Eu vi que ele estava fazendo a sua obra. Ou seja, você vai poder contemplar e ver, através de descer de cima para baixo, você vai contemplar Deus fazendo a sua obra sobre a tua vida. Você vai contemplar Deus trabalhando ao meu e ao seu favor. E aonde exatamente Deus trabalha? Aqui o oleiro está trabalhando sobre a roda, louvado seja Deus.
A roda de Deus, o vazio de Deus está em constante movimento, ela não para, ela permanece rodando, rodando, rodando e trabalhando sobre mim e sobre tua vida. Por isso Deus primeiramente libera a palavra chega para a tua vida, quando a palavra chega para a tua vida, Deus fala para você se posicionar, e quando você se posiciona, Ele fala para você vir de cima para baixo, e quando você vem de cima para baixo, Ele fala, visita a minha casa, visita a casa do oleiro, e lá Ele fala que lá você vai ouvir a palavra, que lá Ele vai liberar uma palavra para a tua vida, que lá Ele vai transformar, louvado seja Deus, e Ele vai mostrar o que Ele tem para fazer, louvado seja Deus. Verso 4 vai dizer, o vaso que Ele fazia de barro. Quem está fazendo o vaso? É Deus. É Deus que faz o planejamento. É Deus que vai fazer a obra sobre a vida do vaso. É Deus, louvado seja Deus, que vai fazer, louvado seja Deus, a obra da sua vida. É o oleiro que te pega pelas mãos, louvado seja Deus, e faz de você um vaso. Mas, porém, há muitos vasos que se quebram. Não foi o oleiro que quebrou. Não foi o oleiro que desfez o barro. O barro, vaso de barro, que estava na mão do oleiro, enquanto o oleiro estava trabalhando nele, foi que se quebrou. E quantos vasos que está na mão de Deus, e que Deus está fazendo a obra, se quebra na mão dele. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que tornou a fazer dele outro vaso. Ou seja, o vaso não chegou no oleiro quebrado. O vaso não chegou na casa do oleiro, o barro, somente barro. O vaso não chegou na casa de Deus, todo estraçalhado. O vaso estava sendo feito. E por se quebrar na mão do oleiro, por ele ser o responsável pelaquele barro, pelaquele vaso, por estar fazendo barro, o vaso, ele fala, vou fazer desse vaso ainda, vou fazer desse vaso quebrado, vaso novo. Por quê? Porque você está na mão do oleiro. Você está na mão de Deus. Se fosse homem, teria te abandonado. Se fosse homem, falaria que não ia prestar, que não serviria. Mas por oleiro já está fazendo. Ou seja, Deus ele sempre faz e termina a tua obra. Mas como no meio do caminho o vaso se quebra, ele é fiel para terminar o que começou sobre a tua vida. Então ele faz de você um vaso novo. E ele faz conforme bem parece aos olhos dele. Entendeu? Então ele vai fazer a tua vida conforme parecer bem para ele. Ele vai fazer você, louvado seja Deus, da forma, da medida certa, da maneira certa. Por isso que muitas das vezes tem vaso que está se quebrando na mão do oleiro. E o oleiro permite que o vaso se quebre, louvado seja Deus. Porque quem controla o vaso sob a roda é o oleiro. Ele que modela, ele que guarda, ele que livra, ele que faz as bordas. Então você está sob o controle de Deus. Se Deus permitir que se quebrou, amém. Pelo menos você está na mão do oleiro. Você ainda tem conceito. Você ainda tem chance de se tornar um vaso. Louvado seja Deus. Ele disse, não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. O Senhor disse para mim, para a tua vida, eu não posso fazer da mesma maneira vós que está na minha mão. Se você está na minha mão, eu posso fazer de vós, louvado seja Deus, como fez esse oleiro. Ainda que eu esteja fazendo a obra sobre a tua vida, ainda que eu lance a palavra para a tua vida, e ainda que eu faça você descer, e ainda que eu te permita você tomar um posicionamento, você se quebrar na mão dele, ele não te joga fora. Ele te dá a oportunidade de se tornar um vaso novo e conforme bem parece aos olhos deles. Amém?